Amados irmãos, bom dia. Amados amigos, bom dia mesmo. Com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Que Deus esteja na pessoa do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Vamos falar com Deus? Meu Deus, nós te agradecemos por termos vencido mais uma vez a noite. Por teres permitido, ó Deus, que nós descortinássemos mais uma vez, tu abençoando a terra com a chuva, molhando as plantações, para que os países, Senhor, inclusive neste momento, o nosso país seja abençoado com a agricultura, fazendo com que, Senhor, surja e exista bastantes alimentos para a humanidade. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelos familiares que já despertaram, pelos amigos, por toda a humanidade e por aqueles que ainda irão despertar. Mas também, Deus, com tristeza te suplicamos que operes com o teu Santo Espírito nas famílias enlutadas. Ainda são muitas. Ainda estamos, Senhor, vivendo, enfrentando este vírus pandemônico que está assolando toda a humanidade. Opera, Deus, nós te suplicamos. Sabemos que nós mesmos somos os culpados, mas a tua bondade e a tua misericórdia permites, Deus, que aconteçam estas coisas para que nós saibamos chegar à tua presença e recebermos a tua promessa. E que sobre o teu filho tudo isto já foi tomado. E se acontece, é que nós continuamos não conhecendo a ti pessoalmente, intimamente, e que comunhemos contigo, Senhor, aquilo realmente que nós nos comprometemos. Pedimos perdão por tudo, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amigos, é preciso conhecermos realmente o Deus que nós servimos. Se nós não conhecermos, Ele não está junto a nós. E o que é preciso, o que é que eu posso fazer para ter uma indicação real, para que eu tenha um relacionamento com Deus íntimo? Esperar que o mar se revolte um dia que eu esteja na praia? Esperar que alguma coisa diferente aconteça algum dia para que eu veja e sinta Deus? Devotar-se à caridade e sair dando tudo que tenho? O que devo fazer? O princípio é que nós temos que ter a certeza que Deus nos ama. Você tem certeza que Deus lhe ama? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O caminho que você está seguindo, meu amado irmão, meu amado amigo, não é esse que Deus fez para você. Tenho dito e repito, existem coisas que eu repetirei tantas vezes quanto meu coração determinar. Todos, ninguém. Quando Deus fez o homem do lodo, da lama, e deu-lhe vida, Deus não fez para que seja aquilo que você está sendo. Não. Deus lhe fez fisicamente para que você vivesse em comunhão com Ele, para que você tivesse um relacionamento bem próximo, que Ele estivesse sempre ao seu lado, fazendo tudo aquilo que você imaginasse e desejasse, que tudo aquilo fosse realizado.
mas também que você obedecesse todos os seus mandamentos, todos os seus deveres. O amor de Deus por nós é tão grande, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós somos como Adão. Deus amava Adão e Eva que não iriam morrer. Eles procuraram a morte, como nós, antes de termos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, antes de conhecermos esse Deus maravilhoso que nos criou, vivíamos. Esta vida eterna nos foi restituída pela morte do Filho de Deus, que tomou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, tudo que não presta em nós, ele tomou sobre si. Para você ter uma ideia, imagine um funil e uma garrafa. E você põe o funil dentro, na boca da garrafa. E depois você abre um cano de 200 milímetros para que a água desça. E abre tudo que você tenha. E descendo sobre aquele cano de 200 milímetros a água. E você põe um funil pequeno com aquela garrafa na boca daquela água, né, que está descendo. Veja, 200 milímetros, o funil e a garrafa. Era o corpo de Cristo ali na cruz do Calvário recebendo as nossas transgressões. A sua, a minha, a de todos nós. A de todos nós. Era muito amor e ele continua nos amando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, no seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos mostra os caminhos em que devemos andar. Muitas das vezes nós vamos caminhando e sentimos, acontece muitas vezes isso comigo, de voltarmos. E nós voltamos. Algumas vezes que continuamos, nos demos mal. Ele nos protege, ele nos guarda, porque quando o Senhor Jesus dali, do Calvário, após ter recebido todos os nossos pecados, descido às profundezas dos infernos, para soltar almas que ali estavam injustamente presas, ele subiu ao céu e nos prometeu o Espírito Santo que desceria em seu lugar para nos dar a orientação de uma nova vida, de uma reconciliação com o Pai. Cristo afirma em João 10:10, João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Porque tudo isso nós tínhamos e perdemos pelo pecado do homem. Por isso o homem veio como filho de Deus para ser o nosso Salvador. Por que é que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Porque existem aqueles dois caminhos que isso é repetitivo e serão ouvidos muitas outras vezes, largo e espaçoso. Eu quero mais riqueza, eu quero mais poder. Eu roubo, eu saqueio, eu engano, eu ludibriio, eu faço tudo que o homem do pecado faz. Mas quando o homem aceita esse Cristo para ter aquela vida regada, disciplinada, obediente, fiel a este Deus, ele não pratica esses atos. Ele não pratica. Entrar numa casa e ver coisas lindas, cheias de ouro, prata, e tem ali qualquer coisa que eu possa colocar em meu bolso. Não.
filho de Deus não faz isso. Porque nós sabemos que quando no nosso lar chegarmos, nós teremos tudo isso em nossas mãos, em nossos pés. Que andaremos em ruas de ouro cristal, que teremos um rio de águas cristalinas. Nós temos, você tem essa certeza? Alguém já falou isso para você? Me adorai em espírito e não vendo qualquer coisa criada pelo homem. Me adorai em espírito e em verdade, convosco eu estarei. A maioria das pessoas não está experimentando e nem se interessa em saber e conhecer e vir participar desta vida. O homem é pecador por natureza e está separado da glória de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem tem que reconhecer que é um pecador. O homem tem que reconhecer que Deus deixou leis para serem obedecidas no material, para que as benéficas venham no espiritual. Deus não prometeu o mundo. Vós estareis no mundo, mas não sois mais do mundo. Vós sois luz, vós sois sal da terra. Vós não mais viveis, mas Cristo vive em vós. É preciso acreditar. É preciso conhecer que tudo que os homens fazem é humano. Nada fazem espiritual. E tudo que nós desejamos é humano, não é espiritual. É terreno. Tudo que nós fizermos aqui pelo amor ao Filho do homem, Jesus, nós levaremos para o céu. E o que é que nós iremos fazer aqui? Pregando o evangelho, almas salvas. Louvando e engrandecendo o nome do Senhor, almas salvas. A nossa riqueza, o nosso tesouro aqui na terra é viver o plano de salvação de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Anote, meu amado amigo. Você que não é cristão, cristão verdadeiro, cristão que cumpre a Bíblia. Porque esta Bíblia que eu estou pregando aqui é a Bíblia católica. É a Bíblia católica. Não é para desafiar, não é para isso, nem para... Não é não. Sabe por quê, meu amigo? Eu queria que você sentisse o que o cristão fiel a Deus sente no coração, na vida. É uma alegria perene, constante, maravilhosa. Há 15 dias, 8, 10 dias atrás, eu tive um infarto. Estava bem, de repente, senti aquela dor, fui para o pronto-socorro e senta aí, não te mexe, não faz mais nada. E eu fiquei assustado. E dali me botaram numa ambulância e eu fui para o hospital. No hospital já estavam furando o meu braço, já estavam me anestesiando para fazer os exames. E foram 5 stents. Foram 5. E naquele momento eu dizia, Senhor, será que chegou a minha hora? Deus, se é da tua vontade, te faz. Que se faça a tua vontade. Mas eu queria um pouco mais de tempo para pregar este evangelho. Eu queria um pouco mais de tempo para despertar estas pessoas que estão cegas, levadas por grandes homens, homens de grande poder social e econômico. Homens que se aproveitam do que têm para dar e receber a sua alma em troca. Dá o quê? Tudo material. Alimento, uma casa, um carro, seja lá o que for. Já o Deus que nós pregamos, Ele diz, eu te dei
o meu filho para morrer por ti, para que tu tenhas tudo o que desejas e venhas a ser totalmente restaurado, e que eu possa com minha mão santa escrever o teu nome no livro da vida. Eita Deus maravilhoso! O homem é pecador, o homem só deseja o melhor para si, é natural. Eu era criança, morava no Pina e via os meninos de Boa Viagem de bicicleta. Eu via os meninos de Boa Viagem estudando em colégios pagos. E eu sonhava com tudo aquilo. Era louco para andar numa bicicleta. Aquelas casas lindas, havia um cinema. E nós íamos ao cinema. E no cinema tinha uma cerca. Na frente ficavam os ricos. Aliás, digo, não era ao contrário. Na frente ficavam os pobres. E na parte de trás, mais luxuosa, ficavam as crianças ricas. Era separada. Primeiro entravam os ricos, depois entravam os pobres. Na saída, saía primeiro os ricos, depois saíam os pobres. O plano de Deus não existe isso, todos somos iguais. O presidente da República, os ministros, os homens mais ricos do mundo, quando nós chegamos lá, somos todos iguais. Não há diferença entre Deus. A igreja em que eu dirijo, nós temos dizimistas fiéis. Mas também temos aquele cristão fiel que é dizimista. E temos aquele cristão fiel que não dá dízimo porque não tem salário, ganha de... mas é tratado da mesma maneira. Não tem poltronas nem cadeiras diferentes. Todos são iguais. Todos. Nós amamos você, meu irmão, de outra doutrina, e que prega a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Aquele cristão verdadeiro, ele vive a Bíblia. Ele vive a Bíblia. O princípio da subsistência dele, o alimento dele, não é material. O alimento dele é espiritual. É no poder do Espírito Santo para que possa vivificar após esta morte terrena. Porque quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, nós perdemos a vida eterna. E agora, nós a recebemos de volta. E este corpo podre voltará à podridão. E aquele corpo santo voltará, transformado para Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência, rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se acabou, se desfez. Este estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é a evidência do que a Bíblia chama de pecado, meu amigo. Se você se curva diante de qualquer coisa feita por mãos de homens, você está perdido. Você está perdido. Existe um versículo na Bíblia que eu não lembro agora, se não me falha a memória, é em Deuteronômio, que diz: se olhares para o céu e veres o céu, veres a lua, veres todos os astros, não vos encanteis nem os adoreis, porque foi eu que criei. Meu amado, é preciso conhecer o Deus que você diz servir. Se você, na sua doutrina que se diz cristã,
usa outros nomes como santos,